vocês têm. Então Deus não vai dar. Deus nunca vai dar mais fé para você, nunca vai dar mais unção, se primeiro você não exerceu o que você tem. Mas pastor, o que é usar fé? Fé é fazer aquilo que é impossível para o homem. Porque quando eu aluguei esse salão foi pela fé. E muitos me detonaram, criticaram, fecharam a mão para me ferrar. Ei, mas a pouca de fé que eu tenho, estou usando e vou continuar usando. A pouca unção que eu tenho é pouco, mas eu vou continuar usando. E a unção traz ousadia. E a ousadia faz acontecer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Então não adianta você orar pedindo mais fé se você usar o primeiro que você tem. Não adianta você pedir para Deus aumentar a unção, Senhor, me dá a unção dobrada, como deu em Elias para Eliseu. Deus não vai te dar nunca. Esqueça, Deus não vai te dar enquanto você não usar o que Deus já te deu. Nunca. A fé, você não conquista ela aumentando a sua oração. Eu vou orar para Deus me dar mais fé. Esquece. A fé não se aumenta orando, a fé se aumenta agindo. A fé só vai aumentar na sua vida quando você começar a agir. Não adianta você orar 24 horas que você não vai virar anjo. Não adianta você jejuar 24 horas para ter mais fé, que não adianta. A fé só é multiplicada quando você começar a agir. Age. Quando você começar a agir, aí Deus vai ver a necessidade de você ter mais fé, Ele vai te dar automaticamente. Não adianta. A fé e a unção só é multiplicada mediante a uma ação. Porque toda ação cria uma reação. Então não adianta, enquanto você não agir, Deus não vai multiplicar a sua fé. Então começa a usar o pouco que você tem e ser fiel no pouco que Deus te colocar você onde? No muito. Ser fiel no pouco unção, na pouca fé. Ser fiel no pouco que no muito Deus te coloca. Exercita a fé. Começa a agir para que multiplique a sua fé. Sabe qual é o problema? Tem obreiros que envelhecem dentro da igreja e não crescem. Tem obreiro que está dentro da igreja e está ficando velho e ele não cresce, porque não está agindo, porque não está fazendo o que Deus deu para ele. Porque tem obreiro que não exerce a função que Deus deu para ele. Ele mais começa a criticar, a fofocar, falar mal, só sopar, ou só começa a falar os defeitos. Aí ele vai ficando velho e não cresce. Aí vem aquele novo, arrancando o topo, tirando o pica-pau do topo, tirando tá tudo buraco, e ele começa a crescer dentro da igreja. Aí o obreiro velho começa a ficar bicudo. Ele começa a ficar velho e não cresce. Aí vem os novos, começa ficando velho e crescendo. A pessoa que hoje às vezes você critica pode um dia ser teu pastor, viu? A pessoa que hoje você pisa, a pessoa que hoje você humilha, a pessoa que hoje você desfaz, a pessoa que hoje você quer sepultar ela, vigia, porque um dia ele pode ser teu pastor presidente. Um dia ele pode ser o teu líder. Então não pisa nas pessoas, meu pai. Não pisa no menor, porque um dia ele pode ser o teu líder. Você vai ficar para trás. Não fica velho na igreja. Fica velho, experiente, cresça. Cresça. Tem muitos obreiros ficando velhos e ficando para trás. Porque a língua dele é maior que a fé. Porque as críticas dele são maiores que a fé. Porque hoje no meio dos líderes de obreiros tem mais fofoqueiro, tem mais crítico que aquele que abraça a causa com você. Tem mais aquele que está do seu lado que mais tenta te matar do que te ajudar a você gerar. Aí ele fica para trás, os novos crescem. Aí fala, o pastor está sem visão. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Tem pessoas envelhecendo sem crescer dentro da igreja. Tem obreiros que estão ficando para trás porque estão perdendo a visão do evangelho. Escute aqui.
Você, se for fofoqueiro, irmão, não estou acusando e apontando ninguém. Não vem me entregar profecia, não. Eu não vou aceitar. Porque Deus não usa fofoqueiro, Deus usa intercessores. Deus não vai usar pessoas fofoqueiras, Deus vai usar pessoas intercessoras, porque Deus não tem compromisso com o obreiro fofoqueiro. Deus tem compromisso com o obreiro que intercede pelo ministério, que intercede pela igreja, pelo pastor, pelos seus companheiros. Você esqueceu que eu no meu barco? Você esqueceu que eu no meu jornada, no meu caminho? Por que então um rema para cá, o outro rema para lá? Nós temos que aprender que estamos no mesmo barco e temos que remar todos juntos. Quando houver remo de um de um jeito, do outro de outro, pode esquecer que é um ministério falido. Sabedoria não é um sentimento, mas sim uma pessoa. Em Provérbios capítulo 8, versículo 27, fala assim: vou começar do 22. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Como é que vai ungir sabedoria, irmão? Se ela for um obstáculo, só se unge alguém que é concreto. Como é que eu vou ungir a inteligência? Não tem como, porque é algo abstrato. Só se unge quem é real, quem é físico. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu fui gerado. O que se gera? É pessoa? Se gera a pessoa. E antes ainda de houver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outreiros, eu fui gerado. A sabedoria. Ainda que não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó. Quando ele preparava os céus, ali estava eu, a sabedoria. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu tempo, para que as águas não ultrapassassem o seu mano, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno. Só é aluno quem pode ouvir. Só é aluno quem pode aprender. Como vai ensinar para a sabedoria? Então Deus estava ensinando a Jesus, porque Ele gerou Jesus. Eu estava com Ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante Ele todo o tempo, e folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias como os filhos dos montes. Agora nós lemos Provérbios capítulo 8, versículo de número 12, que diz: eu, com letra maiúscula. Mas pastor, todo início de frase a letra é maiúscula. Mas eu não sei na sua Bíblia, mas a Bíblia, o eu está grifado, está negrito. O seu está? Por que está em negrito? Para destacar que este eu não é apenas o eu maiúsculo por causa do início de uma frase, mas porque era uma pessoa. Eu, a, com letra maiúscula, sabedoria. Não está com letra maiúscula aí? Aqui está com letra maiúscula. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho ciência dos conselhos. Agora, se você for lá em João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, diz que ele era o verbo. E diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Porque até aqui era só a palavra. Jesus falava sabedoria, mas era a pessoa. E Jesus fala: olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem eu. Sem Ele, que é Jesus, que é a sabedoria agindo na fundação do mundo. Eu sei que alguns
uns que se acham aí inteligentes, mas o pastor está pregando heresia. Procure estudar com mais profundeza, que não tem como te passar tudo, que você vai entender que a sabedoria é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. E muitas vezes nós líderes estamos deixando a sabedoria dentro de nós, Jesus dentro de nós, nos caminhar, direcionar. Queremos fazer direção conforme nós queremos, não como Deus quer. E quando nós precisamos fazer as coisas que nós queremos, não que está dentro de nós, quer a sabedoria de Deus, que é Jesus, vamos quebrar a cara do nosso ministério. Sabedoria, ela é uma pessoa agindo na minha vida, na sua vida. Sabedoria é o próprio Jesus, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual era, ou melhor, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça. Jesus foi feito por Deus, sabedoria e justiça. Vamos ver se eu acho aqui, que abre Tiago capítulo 3. Deixa eu achar o Tiago aqui na minha Bíblia, por favor. Tiago capítulo 3. E o versículo de número 17. O 16 diz assim, ó: porque onde há inveja, é espírito faccioso, ainda há perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura. Jesus é uma pessoa pura. E da onde ele veio? Do alto. Depois pacífica, moderada, tratável. Jesus foi uma pessoa tratável, cheia de misericórdia. Jesus é uma pessoa cheia de quê? Misericórdia e de bons frutos. Ele é sem parcialidade, ele é sem hipocrisia. Quem tem sentimento é uma pessoa. Quem tem esse atributo é uma pessoa. Sabedoria é o Espírito de Deus, a unção de Deus em nós, através de Cristo Jesus. Para nós adquirirmos, irmãos, sabedoria, a primeira coisa que devemos saber é sabermos que nós precisamos de sabedoria. Devemos reconhecer que nós precisamos de sabedoria. Tem pessoas que não reconhecem que ela precisa de sabedoria. Tem obreiros que não reconhecem que eles precisam de Jesus. E a Bíblia diz que o princípio de sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós começamos a temer ao Senhor, nós começamos a ter sabedoria. Porque quem teme a Deus só faz coisa certa. Aí Jesus habita em você. Porque as pessoas que não fazem as coisas certas, Jesus não habita nele. Devemos adquirir sabedoria temendo a Deus. O problema é que muitos obreiros e líderes pensam que têm sabedoria e no fundo não têm. E não fazem nada. E nunca fazem nada para tentar mudar a história da sua vida. Precisamos reconhecer. Nós verdadeiramente nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria se conquista, irmão, passo a passo, com Jesus dentro de nós. Eu quero que você entenda uma coisa sobre ele antes de eu acabar para nós orarmos. Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer levar você líder, você em lugares altos, em lugares novos. O problema é que os obreiros, os líderes têm medo de novidade de vida. Tem obreiros que têm medo de dar um passo a mais, se tornar covardes porque tem medo. Tem líderes que têm medo de ir para lugares novos, novos horizontes, novos passos, novas conquistas. Obreiro, líder, não pode ter medo de desafios que Deus coloca para ele. Deus quer nos levar a lugares novos, mas você tem que se livrar das coisas que te prendem de voar. Tem coisas que estão prendendo os obreiros de voarem. Deus quer te levar a lugares altos, para isso você precisa voar. E para você voar, você tem que estar liberto e estar livre das coisas que te prendem. O que te prende no teu ministério? O que te segura? O que está prendendo você no teu ministério? A esposa? O esposo? O dinheiro te prende? O orgulho está te prendendo? O problema é que nos dias de hoje
filhos talvez estão se prendendo pelas coisas do mundo e não deixa ele ir para lugares diferentes, lugares novos, para lugares altos. Se liberta das coisas que te prendem, líder, obreiro. Se desprende